E se eu te falasse que todo o processo de mudança de comportamento é um grande ritual? Tudo bem? Eu sou o professor Dr. Tiago Matias e nesse vídeo você vai entender qual a relação entre rituais e processo de mudança de comportamento. Cara, depois que você vira pai, mãe, muitas coisas mudam. Então, quem é pai e mãe vai me entender, né? Mas uma das coisas que pai e mãe querem é fazer com que os filhos gostem, né, se apaixonem, vivenciem os sonhos dos pais, né? Eu, por exemplo, quero muito que o meu filho participe de esportes, que tenha uma experiência, né, esportiva significativa. Eu quero que ele experimente isso, assim. Então, tem muito do meu desejo, muito das minhas intenções projetadas no comportamento dele. Olha que maluquice. Então sou eu, um agente externo, querendo projetar uma mudança de comportamento no meu filho. E nós somos assim, na verdade. A gente é esse ser, ou esses seres que compartilham comportamentos. Então, o comportamento, ele não tem uma dimensão exclusivamente privada. É importante entender, então, que o comportamento ele vai operar num sistema que é social, que tem rituais, que tem valores, que tem crenças, que tem pressões, que tem adequações, redes sociais, etc, 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 etc. Estou falando disso porque a gente tende a entender processos de mudança de comportamento muito na lógica individual. Assim, eu escuto lá alguém falar na internet, poxa, isso faz sentido para mim, vamos lá, vou fazer. E quando a gente vai colocar isso em prática, quando a gente vai operar, né, vai realmente colocar essas situações no dia a dia, há alguma dificuldade. No caso do meu filho, o que a gente tenta fazer é criar rituais, simbologias, em que ele possa se aproximar dessa expectativa, desse comportamento que eu quero que ele faça. Então, por exemplo, se eu quero que meu filho goste de esporte, eu tenho que levar ele para assistir esporte. É importante que ele assista eu fazendo esporte, porque daí ele vai perceber eu sendo feliz no esporte, vai querer replicar esse comportamento. Então tem que comprar livrinhos sobre esportes, tem que criar oportunidades para que ele pratique esportes, tem que convidar os amiguinhos dele para que façam esportes junto. Então, ao longo do tempo, ao longo de uma construção, ele vai se apropriando, ele vai experimentando, ele vai vivenciando esses rituais. E esse ritual, o que é ritual? É um conjunto de símbolos e de crenças organizado no conjunto de uma cultura. Esse ritual vai consolidando uma ideia de valor sobre aquele comportamento, sobre aquele hábito. E aí ele passa a gostar. Então a gente tem vários exemplos disso no carnaval, por exemplo, que é uma manifestação tipicamente brasileira, né? O quanto, o quanto ou o quão o carnaval é dependente dessa transferência comportamental entre gerações, né? O pai que gosta de carnaval leva o filho lá para os barracões, e aí o filho participa, ajuda a fazer as fantasias e tá lá e sente a emoção, gera uma relação de paixão mesmo, de amor, e aí tem uma competição envolvida, e aí tem uma música, tem um símbolo, tem uma história, e essa criança que cresce nessa dinâmica do carnaval aprende a gostar de carnaval e passa a ter o carnaval no seu comportamento, na sua alma mesmo assim. Então, eu estou dando dois exemplos, o esporte e o carnaval, que são coisas que a gente eventualmente já experimenta ou que a gente consegue visualizar essa relação de paixão, né? Então, se a gente usar do conceito mais coloquial, digamos assim, de paixão, a gente vai entender que estar apaixonado por alguma coisa talvez seja a forma mais, assim, mais potente, mais forte de fazer algo, né? Então, seria conveniente que para cada comportamento que a gente decida fazer mudar, a gente faça o mais apaixonadamente possível. A discussão sobre paixão, do ponto de vista teórico, ela é diferente, mas vamos usar agora a paixão nesse sentido coloquial. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é como é que eu construo essa paixão? E aí eu já dei algumas pistas anteriormente. Uma dessas pistas é criar rituais,
significativos ao longo do tempo. Por isso que eu sempre falo que mudar comportamento não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros. Criar comportamentos é uma maratona. E aí, se a gente não entende isso de partida, isso serve para as pessoas que estão ouvindo aqui e querem, né, usar esse conhecimento para mudar suas vidas, e serve também para profissionais de saúde que eventualmente precisam, né, mudar o comportamento dos seus pacientes. Então, se a gente entende que processos de mudança de comportamento envolve um processo, a gente cria uma expectativa mais real e entende que todo o processo tem etapas ou tem fases que precisam ser cumpridas. Então, eu como pai, não posso criar a expectativa que o meu filho se apaixone pelos esportes de um dia para o outro, sob pena de eu jogar tanto as minhas expectativas nele que ele, quando pode decidir, hoje ele é uma criança, mas quando ele pode decidir, o que ele faz? Ele abandona, ele não quer. Quantos exemplos a gente tem, ou mesmo vocês que estão assistindo, quanta coisa, né, que os nossos pais projetaram na gente que hoje a gente não quer saber, a gente quer se afastar, a gente quer fugir. Por quê? Porque a gente percebe a expectativa dos nossos pais como uma pressão e, consequentemente, a gente hoje, por poder decidir, por ser autônomo, a gente se afasta. Então, eu tenho muita consciência que se eu quero que meu filho seja alguma coisa relacionada aos esportes, atleta, etc., eu vou ter que mediar muito bem essa relação para que as minhas expectativas não gerem pressão. De maneira geral, o que está colocado aí, por exemplo, nas redes sociais, são pressões. Então, quando a gente fala assim, olha, você precisa ser disciplinado, o que a gente está impondo? Uma pressão. Você precisa ser desse jeito. Você precisa cumprir essa recomendação com com essa característica. Você precisa comprar o meu curso e não o do fulano. Essas relações de precisa faz uma coisa que é importante de compreender. A gente cria um ambiente em que o sujeito não participa, ele é vítima. E se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que colocar o sujeito como protagonista e não como vítima de uma situação. Então, do ponto de vista do ritual, eu preciso considerar o meu filho como protagonista dos esportes. Então, se ele não participa, se ele não joga, se ele não escolhe, se ele... Então, não sou eu que vou dizer, por exemplo, o esporte que ele vai... Eu vou dar condições para que ele experimente vários. Mas ele, num determinado momento, vai precisar escolher, sob pena de eu pressionar ele e ele não conseguir fazer nada. Então, a nossa vida é cheio de ciclos e cheio de rituais. Esses rituais, eles fortalecem a nossa experiência comportamental. Vou dar um exemplo pessoal. Durante muito tempo, eu negligenciei meu café da manhã, porque eu queria dormir um pouco mais. Então, imagina o seguinte, né? A nossa primeira experiência do dia é uma experiência de pressa. Acorda atrasado, já coloca a roupa atrasado, já está ali apressado e vai para o trabalho. Imagina o que acontece no dia subsequente, sabe, assim, ao longo do dia. Provavelmente, o nosso dia vai carregar esse comportamento. E uma das mudanças que eu fiz no meu comportamento alimentar, relacionado ao café da manhã, que é essa refeição, eu digo que o café da manhã é uma refeição otimista. Porque ela é o primeiro, né? Ela é assim, ela abre, né, as portas, no sentido figurado, para aquilo que vai acontecer no dia a dia. Então, eu passei a encarar o meu café da manhã e da minha família, evidentemente, como um ritual. Então, hoje, a gente usa do café da manhã como uma experiência para se alimentar melhor, evidentemente, mas também para ter tempo de estabelecer as relações da família, né? Cozinhar, escolher os alimentos, fazer uma vitamina, eventualmente, fazer um waffle, fazer os ovos, e aí o filho participa, e aí a gente conversa sobre as expectativas do dia, toma o café, efetivamente, e provavelmente as consequências do dia vão ser mais positivas. Então a gente usa do ritual,
de um ritual para gerar mais significado no comportamento alimentar. Se a gente for olhar, por exemplo, para a forma como as dietas são sugeridas atualmente, a gente vai perceber que a gente precisa fazer. Então, olha, esse é o plano e faz. Mas esse plano, se não considerado dentro de um contexto, provavelmente ele vai ser muito difícil de ser empregado pelo sujeito. As pessoas vão ter muita dificuldade de implementar dietas na sua rotina se não levarem em consideração essas ritualísticas. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreve no canal e acompanhe o Human Lab TV. Um abraço.